é dia 25 de julho de 2022 e este é o episódio 205 do podcast do Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como de costume, tenho o nosso Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. E substituímos o Tiago Carrondo por um gato a abanar a cabeça. É verdade, hoje temos connosco o Vibing Cat, que é um meme da internet de alguns anos atrás. Eu tenho acompanhado o trabalho dele há bastante tempo e gostei muito da presença no videoclipe de uma canção finlandesa tocada por um marroquino que toca darbuka algures na rua. Foi algo que me marcou-me bastante. Acho que a influência do Vibing Cat na cultura contemporânea tem sido inestimável e, portanto, hoje temos o Vibing Cat connosco. Aliás, nós já temos tido sempre contribuições de membros da comunidade e esta é só mais uma extensão dessa prática. Não nada mais que isso. O Tiago foi de férias e temos aí o Vibing Cat. Ora, Miguel, que tal foi a tua semana? A minha semana foi uma seca. Porque... Uma seca? Sim. Mas tipo, estás a ser solidário com o resto do país e a estar em seca? Estou solidário com o resto do país na situação em que nós estamos, em que já estamos em seca antecipada, com níveis de pluviosidade muito inferiores ao que seria normal, depósitos nas barragens muito inferiores ao que seria normal. E daqui por uns anos vamos ter o clima de Marrocos ou da Tunísia e, portanto, é melhor comecemos a preparar-nos. E tu já investiste no cultivo de tâmaras e bosta de camelo? Não, ainda não. Estou a atrasar-me nesse aspecto. Então, mas é um problema que eu irei resolver em breve. Amigos, é um conselho que vos dou em termos de investimento. Comecem a investir na produção de tâmaras e na criação de camelos, porque da maneira como isto está, não vamos lá. A minha semana foi uma seca porque não fiz nada de especial, não tive tempo. Eu ainda queria ter explorado um bocadinho mais as opções da minha instalação no Ubuntu 22.04 no meu ThinkPad, mas não tive tempo. Não tive tempo, passei a semana a trabalhar. Depois de trabalhar, continuei a trabalhar e depois de trabalhar mais um bocado, trabalhei. E, portanto, o costume. Eu tenho que arranjar uma vida profissional assim um bocadinho menos trabalhosa, porque senão isto não desenvolve. É uma opção. Mas pronto, olha, eu pelo contrário tive algum tempo livre, não muito, mas tive algum, e fiz algumas pequenas contribuições para o DebGet, tal como já tinha feito na semana passada. Estas entraram no DebGet. Também estou a testar aqui pela primeira vez o meu setup móvel. A minha ideia era conseguir fazer tudo o que consigo fazer em casa, fazer à distância. E pelo menos o streaming, a parte do streaming não está a funcionar. Não sei se está relacionada com a máquina que eu estou a usar, de não ter recursos suficientes. Estás a usar o sabonete ou por outra? Estás a usar aquele modem Ethernet que tu mostraste há uns episódios atrás? Estou a usar o modem. Yeah. Parece um disco voador, mas com um cartão SIM lá dentro. Yeah. Pois, porque tu estás em exteriores, não é? Estás lá fora. Quer dizer, não estou exteriores, mas sou repórter no terreno. As 10 repórter no terreno. Se bem entendi, estás no norte da África. Exatamente. E estás onde, se não é indiscrição? No norte da África. Ok, pronto. Os ouvintes neste momento ficaram sem perceber muito bem onde é isso, mas ok. E então, estás a usar o teu setup, a tua instalação móvel. Exatamente, que consiste desta vez de um ThinkPad, que não é particularmente potente, mas que funciona. É a máquina que eu uso para trabalhar. O tal router móvel que tem porta Ethernet da Netgear, que eu falei já há uns episódios. Um ecrã secundário, portátil também. E para gravar o áudio trouxe o Zoom. Infelizmente, o cabo que eu trouxe para ligá-lo ao portátil e usá-lo como interface de áudio, eu trouxe o cabo errado. E neste cabo só passa power, não passa dados.
portanto não consigo utilizá-lo como a interface de áudio, e é por isso que quem está a ver o vídeo tem um som um bocado manhoso, não, bastante. Mas quem estará a ouvir o podcast, à partida, o meu Shure SM58 e o Zoom, creio que estão a fazer um bom trabalho e a garantir um áudio com alguma qualidade. E portanto trouxeste isso tudo na mochila, é isso? Eu tenho 2 mochilas, uma mochila só de computador, portanto se eu for trabalhar para um sítio qualquer e não tiver de gravar um podcast ou uma coisa assim, tenho essa mochila onde tenho estas coisas, com o portátil, o teclado, o rato, o ecrã portátil, essas coisas que eu tenho falado, o tal powerbank gigantesco, o carregador para o portátil, também da Baseus, e normalmente é isso que eu tenho para trabalhar fora de casa. Para gravar podcasts tenho ainda adicionalmente uma outra, aliás tenho até 2 mochilas com equipamentos de áudio, que inclui o gravador Zoom, inclui 2 microfones, 2 microfones Shure SM58, a outra inclui 6 microfones esqueci-me agora do nome da marca. Não faz mal, Diogo, não faz mal. Nós já estamos impressionados pela quantidade de tralha que tu levas às costas, não é? Não é pela marca dos microfones. Vamos ficar desiludidos. E também tenho a webcam Logitech C922, que é bastante boa como webcam. E portanto, tudo isso, quantos quilos é que estamos a falar ao todo? Não faço ideia, mas quem carrega é o carro, portanto. Quem carrega o carro. Assim também eu. Eu pensei que estávamos a. Eu estava a imaginar o Diogo no meio das montanhas a fazer um trekkingzinho com a tralha toda às costas, 3 mochilas e o chapéu do Coronel Tapioca, e vai saber, afinal, vai de popó. Desilusão. Que desilusão. Se mesmo que fosse assim, eu arranjava um burrico para carregar as coisas. Ou um camelo, como eu acabei de dizer, um camelo. Depois fazias também pode ser. Eu já estou mesmo a imaginar o Diogo a suar profusamente, vestido de beduíno, com a tralha dos microfones em cima do camelo, no meio do deserto, e depois entra aquela música típica dos filmes de Hollywood, passados no deserto, e o Diogo, vamos ter de gravar aqui mesmo. Enfim, senão isto era um podcast de culturismo, não é? O Diogo a mostrar como é que se transporta uma mochila de 60 kg às costas com o resto do equipamento. Pois, mas não é só o caso. Pois estávamos aqui a anunciar suplementos de uma marca que não vou dizer o nome, para poder carregar material de som. Sim. Adicionalmente, como ia ficar cá há algum tempo, trouxe ainda um Pine Power Desktop para poder carregar mais dispositivos em simultâneo, porque também trouxe o meu tablet BQM10 para ver coisas na internet num ecrã um bocadinho maior, sem ter que estar com o laptop sempre comigo. E espera lá, e esse tablet corre o quê? Ubuntu Touch, claro. Bom, ok. Então está bem. Nunca ele teve outra coisa. Ora, essa era o que faltava, coitadinho. Mas pronto, portanto, alguns contratempos. Infelizmente, eu hoje não consegui fazer streaming. No domingo fiz um teste em que consegui. Não sei se é a rede que está aqui mais sobrecarregada devido ao dia que é e haver mais gente cá, porque nota-se já que há mais gente do que no domingo. Não sei se será isso, se será outra razão qualquer, mas pronto, é como é. No entanto, estamos a gravar o podcast e em seguida será feito o carregamento para o YouTube, assim que possível. O streaming foi a palha que quebrou as costas do camelo, não é? Exatamente. Já está bom em termos de metáforas, está mesmo bom. Tá pico podcast do Bom de Portugal. Disso, ainda tive tempo para instalar, ainda antes de vir de férias, o Rolling Rhino numa VM. Para quem não sabe, o Rolling Rhino é um aspirante, é um remix neste momento de Ubuntu.
com a diferença em relação ao Ubuntu Standard de ele ser uma rolling distro, ou seja, tu instalas aquela versão, aquela imagem, e ele a partir daí vai sempre fazendo atualizações, até vai entrar na próxima versão, depois da próxima versão ele passa para a versão dev da seguinte e por aí sempre adiante, como se fosse simulando uma rolling distro. Eu notei alguns pequenos quirks no seu funcionamento. Ele não usa o apt e o dpackage de forma tradicional. Ele tem uma layer em cima, uns scripts que tratam da atualização dos pacotes de uma forma diferente, e vi uns pequenos quirks no funcionamento desses scripts, mas até agora pelo menos não cobrou o funcionamento de nada, e eu não sei sequer o que é que aconteceu durante a execução daqueles scripts que tenha provocado erro, ou se alguma coisa não ficou a funcionar no resultado desses scripts correrem. Portanto, ainda não notei, não consegui notar nada. Agora também estou aqui de férias, não tenho a VM comigo. Também não vou instalar neste portátil, porque este portátil é um bocadinho mais limitado e não me dá jeito. Sim, nem vale a pena, quer dizer, Diogo, por amor de Deus, tu não vais de férias para levar contigo o equipamento tecnológico todo para estares a passar as férias a trabalhar. Isso é inadmissível. Aliás, eu não estou de férias, estou a trabalhar. A minha família é que está de férias. Então eu fico em casa a trabalhar. Vou de férias e ficas a trabalhar. Os outros vão para a praia. E os outros vão à praia. Exatamente. Olha, um dia destes fazemos um podcast a partir da praia. Isso é que era de valor. Ali no meio das ondas. É possível. Pois ninguém não é ouve difícil. Nada. Ouve-se com estes microfones não apanham muito barulho de ambiente. Eles são microfones feitos para músicos em palco. Não. E eles apanham muito o som que está imediatamente perto deles. Sim, o foco do som, sim. É que eu há bocado eu estava a ouvir um aparelho eletrónico a apitar, mas eu não estou a ouvir o som desse microfone, eu estou a ouvir o som da webcam. Eu estou a ouvir muito ruído ambiente, inclusive ouvi um toque de uma conhecida marca sul-coreana de telefones e queria avisar, se alguém porventura apanhar isso na gravação, que nós não temos o patrocínio de uma conhecida marca sul-coreana de aparelhos eletrónicos. Embora não nos importasse nada que essa dita conhecida marca sul-coreana de aparelhos eletrónicos nos quisesse, enfim, atirar. Sim, qualquer milhão por episódio fazia-nos contentes. Sim, umas notinhas assim na nossa direção. Mas olha, voltando lá atrás, essa história do DebGet, tu disseste muito brevemente, isso deixa-me curioso, que fizeste algumas contribuições para o DebGet e que, segundo entendi, foram enviadas, mas foram aceites. Ainda não tens notícias? Uma delas já foi aceita, a outra ainda não terminei. Mas o que é que isso quer dizer quando tu dizes que a contribuição foi aceite? É código. Assim, eu envio o código e eles depois lá decidem se querem o código ou não, né? Não são obrigados a aceitar. Uma das contribuições já foi aceita. Eu basicamente reformulei o código da função que mostra a ajuda ao utilizador. Fiz de uma forma que é mais fácil aos developers manterem aquele pouco código que mostra o help. As outras são basicamente, e aqui ainda estou a terminar, são suporte para pacotes adicionais de mais software. Então vamos lá ver. Ao tu dizeres que isso foi aceito, quer dizer que o código que tu reformulaste, escreveste, já está integrado na compilação final da última versão do DebGet, ou vai ser integrado nessa versão? Já está integrado. Este código não é compilado porque isto é tudo escrito em baixo. Portanto, claro, foi o que eu assumi imediatamente, por amor de Deus, Diogo. Tu sabes que eu percebo disso mais do que as pessoas, e eu não percebi nada. Eu não sei o que é que ele está a dizer. Basicamente, o que acontece quando o código é compilado, ele é transformado em código binário ou código máquina para que o computador consiga interpretar o significado desse código. O código que é interpretado, há um software chamado interpretador, neste caso é Shell, própria Bash,
que vai ler o código como escrito como humano e interpretá-lo diretamente, sem fazer a compilação. Mas caso sim, a contribuição que foi aceita já faz parte de uma release que foi feita há 2 dias ou coisa assim de género. E sim, já lá está, sim. Está bem, por acaso eu ainda não experimentei instalar debget. Esqueci-me, eu durante a semana pensei nisso, vou instalar só para ver como é que a coisa funciona e esqueci-me disso. Curiosamente, já percebi, num dos episódios anteriores eu disse asneira, ou por outra, disse uma asneira entre muitas outras, que lá está, mas nós estávamos a falar das extensões para Firefox, das várias extensões para Firefox, discutimos algumas, e eu lembro-me de ter dito, e de facto tinha essa ideia, de que a extensão para traduções locais do Firefox não funcionava e que eu não percebia porquê. Eu estava certo e ao mesmo tempo não estava, porque entretanto eu experimentei essa extensão no meu computador principal com o Ubuntu e funciona. E funciona sem problemas e faz-me as traduções todas localmente. Não são traduções obviamente super apuradas, mas são traduções que funcionam bem. Estás a visitar um site de uma língua que desconheces, dá-te para ter uma ideia do que é que está ali a passar. Sim. O único aparelho de facto em que eu não consegui que essa extensão funcionasse foi no meu Raspberry Pi. Por isso é que eu tinha aquela ideia de que isto não funciona. Em Raspberry Pi de facto não consigo fazer funcionar essa extensão. Deve ter ali qualquer coisa a ver com o processador ARM, talvez, não estar adaptado para esse processador, ou deve faltar uma coisa qualquer para funcionar, não faço ideia. É provável que seja relacionado com o ARM. Os modelos utilizados para o machine learning que foi feito, a partir do machine learning que foi feito, e tudo isso, não sei se serão compatíveis com um CPU ARM. Pode ser essa a causa. Não me lembrei disso, não fui ver, portanto estou só a supor que pode ser. Mas pronto, está um mistério. Fica aqui a nota. Está um mistério resolvido, afinal. É porque eu estava a tentar usar aquilo no Raspberry Pi. Então, e mais coisas? Mais coisas agora. Eu acho que devemos falar aqui um bocadinho sobre o podcast e sobre o que vai acontecer no próximo mês e meio. Nós vamos de férias, não vamos ter gravação de podcast, mas nós antecipadamente já gravamos imensos episódios para que vocês não fiquem sem um episódio de todas as semanas. No próximo episódio, o episódio 206, vamos ter o Bruno Miguel, que é um membro da comunidade muito ativo da comunidade de software livre. Ele vai falar-nos falou connosco sobre o LogSec, também um bocadinho sobre o False Host, que é outro projeto em que ele participa, e diversos outros projetos para os quais ele contribui e faz coisas. Vai ser muito interessante, ele faz imensas coisas, é uma pessoa super interessante e acho que vão achar útil ouvir o que ele tem para dizer. Depois, na outra semana, o episódio 207 vai ser com o Gerardo de Lisboa, que é o presidente da Associação de Empresas de Open Source Portuguesas. Vamos falar de coisas assim um bocadinho mais enterprise e de como se vê, qual é a visão da ESOP sobre alguns assuntos e como interpretar o que é uma empresa, por exemplo, de open source, coisas desse tipo. Essa conversa, episódios com o Gerardo. Essa conversa é muito interessante e é pena que os ouvintes só tenham direito a um episódio com o Gerardo de Lisboa. Isso, que pena. Mas não, Melga. Temos 2 episódios pelo preço de 1. 2, Mike. 2, Melga. O episódio 208, vamos ter a segunda parte da conversa com o Gerardo, que vai ser outro episódio bombástico. No episódio 209 vamos falar com o Rafael Gonçalves, ele veio falar-nos sobre Paris, sobre
sobre Godot e também sobre Blender. São os 2 projetos de software livre que ele usa mais, ou os maiores projetos em dimensão que ele usa mais. Sim, e sobretudo também sobre a indústria dos jogos de vídeo, jogos de computador e o uso do software livre na construção de jogos. Sim, é mais sobre isso. Falamos mais sobre a utilização de software livre na construção de jogos do que sobre a indústria em si. Falamos vagamente da indústria, de passagem. Sim, muito passagem. No episódio 210 temos a segunda parte e mais dedicada ao Godot em si. No episódio 211 falámos com um membro da comunidade Ubiports, um membro português, o Ruben Carneiro, um dos mais antigos contribuidores para o Ubiports. Vocês vão de certeza achar também super interessante. E no 212 falámos com a Joana Simões do SGEL, e acho que quem estiver interessado em sistemas de informação geográfica vai gostar também muito deste episódio. Em sistemas de informação geográfica e não só, porque também pelo caminho houve algumas conversas sobre os traumas que tem toda a gente que passou pelo técnico, as aprendizagens que alguns de nós fizemos com software livre nos seus primórdios, e distribuições muito antigas em que, enfim, as coisas tinham de ser feitas de uma determinada maneira. Não se falou apenas de sistemas de informação geográfica, mas houve muita coisa interessante nessa conversa. Portanto, vale a pena, juntem-se a nós no episódio 212 e nos outros episódios todos já agora e participem nesta grande conversa de pessoas de várias comunidades, porque uma das coisas que nós também abordámos nesse episódio foi a existência de várias comunidades à volta do software livre que se cruzam de vez em quando, mas não tanto quanto seria desejável. De modo que já sabem, se estiverem de férias, estendinhos na praia, a tirar aquelas fotos às vossas pernas que parecem 2 salsichas no meio da areia, lembrem-se de visitar o vosso sítio de podcast favorito, descarreguem os episódios e depois podem estar a beber os vossos gins e margaritas no meio da areia, ouvir o podcast do Ubuntu Portugal. Acho muito bem. Não façam como o Diogo. É o melhor. Não façam como o Diogo, que leva o equipamento técnico todo atrás. Levem só o telefone, está bom, chega. E ouçam o podcast. Sim, e uns headphones. Sim, não façam como aquelas pessoas que vão para a praia pôr o podcast do Ubuntu Portugal a bombar em colunas Bluetooth, porque isso seria de uma enorme falta de educação. Embora fosse fascinante, não é? O pessoal ouvir o podcast era uma experiência do Ubuntu social Portugal interessante. A bombar na praia, toda a gente a olhar. Mas sim, não façam isso. Acho que sim. E sobre o podcast para já é só, mas há aqui uma notícia que nós já falámos a semana passada, mas eu acho que é importante repetirmos porque tem impacto importantes, que é o fim de vida do Impish Indri, o Ubuntu 21.10, que chegou ao fim de vida já neste mês de julho. Quem ainda não instalou o 22 ou 04 ou fez o upgrade para 22.04, façam, porque não fazer os upgrades significa correr riscos de segurança completamente desnecessários. Tens alguma máquina com 21.10? Oi? Tens alguma máquina com 21.10? Alguma máquina com 21.10? Não tenho. Eu saltei do 20 para o 22. Geralmente é uma coisa que eu faço muitas vezes, que é eu antes de mudar de versão da distribuição demora algum tempo. Eu geralmente fico nas LTS, fico nas LTS ainda há bastante tempo e só depois, quando começo a experimentar, às vezes em máquinas virtuais e isso tudo, uma nova versão, só salto definitivamente para essa versão quando há mudanças significativas das quais eu gosto, ou quando essa versão já está estabilizada, vamos dizer assim, quando os pequenos bugs que foram apanhados eventualmente após o lançamento são corrigidos. Tenho tendência para ser um bocadinho conservador, não vou sempre à procura da última e a mais recente, isso tudo.
Portanto, tu és um tipo para quem o Rolling Rhino não te diz nada, não te entusiasma. Não me entusiasma, a não ser que seja numa máquina experimental só para dar umas voltinhas, mas não é uma coisa que eu quero usar no dia a dia. Aquela coisa do latest and greatest, o mais bonito e o mais brilhante, o mais novinho, a mim não puxa muito. Ok. E tu, o gato, tu já fizeste os upgrades todos? Sim, ele continua a confirmar com a cabeça que sim. Sim, mas ele não para de abanar a cabeça desde que nós chegámos aqui, portanto estou a ficar preocupado com a saúde mental dele. Ok, adiante. Aqui há 2 semanas, ou um bocadinho mais até, saiu uma notícia que eu achei um bocado bizarra. A Comissão Europeia iniciou um processo de investigação sobre regras de competição a uma entidade chamada Alliance for Open Media, AOM, como é também conhecida. Este grupo, da qual fazem parte a maior parte dos grandes players da indústria, eles congregaram-se aí para desenvolver um códec chamado AV1. O AV1 é um códec aberto e é gratuito também, a implementação, a especificação, e é para vídeo. O objetivo foi desenhar um códec para utilizações da internet para substituir o VP9, e ele consegue fazer coisas como ter uma compressão superior entre 34% a 50%, dependendo comparando com qual códec. Portanto, é 34% superior ao VP9 e 50% ao X264. Uou. São os 2 principais códecs na web e não só na web. A indústria que detém os monopólios provavelmente entrou em pânico e pôs os advogados dos lobbies do costume a fazerem telefonemas aos representantes da Comissão Europeia. Não foi bem isso assim, porque, por exemplo, os monopolistas, como por exemplo o Google, a ARM, a Cisco, a Huawei, a Intel, a Microsoft, a Mozilla não é monopolista, mas pronto, a Netflix, a Nvidia, a Samsung, a Amazon, a Apple e até o Facebook fazem parte da OM. Portanto, isto é basicamente toda a gente menos a IBM. E já vão perceber porque é que eu estou a falar da IBM. Os termos de licenciamento do AV1 foram feitos precisamente para que qualquer projeto de software livre, por exemplo, pudesse adotar facilmente e sem burocracias o AV1, porque não é esse o caso de todos os outros codecs. E havendo alguns riscos legais relacionados com patentes em alguns dos outros codecs. Isto que eles contactaram não foi os representantes da Comissão, porque não é propriamente, a Comissão não tem representações nos países que representam a Comissão nos países, como se fosse uma embaixada, mas neste caso aqui foi a DG Comp, a Direção-Geral de Competição, que foi contactada, recebeu uma queixa formal. Uma queixa de quem? Não foi identificado nas notícias quem é que será. Ainda não encontrei essa informação em lado nenhum também. Mas basicamente a Comissão notificou a AOM que está a investigar a possibilidade de haver práticas da AOM que restringem a competição, a restrição de desenvolvimento de tecnologias competitivas alternativas com o AV1. Sim. Tecnologias alternativas, porque, sim. Sim, porque exige acordos de licenciamento cruzado com quem desenvolve alternativas. Portanto, o que acontece é que há estas empresas todas detêm muitas patentes e os próprios termos de licenciamento do AV1 implicam que se tu quiseres desenvolver uma implementação do AV1
tens que licenciar as tuas patentes que dizem que possam cobrir eventualmente o avião de volta. Ou seja, eles licenciam as deles, mas tu, ao usares o avião ou implementares o avião, também tens que obrigatoriamente licenciar para eles todos as patentes que tu tens que possam eventualmente dizer respeito ao avião. Isto é uma prática muito comum na indústria. A IBM é altamente conhecida por fazer isto de formas bem mais agressivas e menos benéficas, quer para esses competidores da IBM, quer para o ecossistema em geral. E acho estranho que a Comissão vá atrás da OEM tendo em conta tudo isto. Compreendo que haja formalidades a cumprir, portanto, receber uma queixa, tem que se investigar, mas acho estranho que ele não seja um nado morto à partida. Não sei se tens alguma questão, alguma dúvida? Não, eu não estou muito dentro desse universo, mas de facto, se há esse novo codec que se afigura bastante mais competente, bastante mais eficaz na compressão de ficheiros eu suponho de streaming, certo? Estamos a falar de áudio e vídeo. É para streaming, mas não é só para streaming, é tudo que é utilizações na web. O mercado do streaming de séries e filmes agigantou-se nos últimos anos, sobretudo no período da pandemia. Houve uma explosão de procura de conteúdos de entretenimento, vamos chamar-lhe assim, e educativos também. E multiplicou-se também o número de plataformas de várias companhias, sobretudo Disney, Netflix, entre outros, que estão a tentar, e a Amazon, que estão a tentar a sua sorte. Todas as grandes produtoras Exato. de mídia americanas, basicamente. Exato. E então, estes novos codecs, eu suponho que lhes interessarão muito, não é? Porque estamos a falar de, por exemplo, de coisas que possibilitam a diminuição de custos de tudo o que seja alojamento em servidores, ou diminuir a carga dos servidores pelo número de solicitações que lá chegam das plataformas de streaming, o que reduz custos energéticos, custos operacionais, isso tudo. Portanto, isto não é só uma tecnologia que é muito promissora. Acho eu que isto não é só uma tecnologia que se afigurou muito promissora e ai que bonito, faz esta compressão toda. É também uma grande oportunidade de negócio para esses prestadores de conteúdos, porque lhes permite reduzir ali uma série de inconvenientes no processo. A questão é... Sim, tem mais benefícios em termos de largura de banda. Pois. Ou até para serviços nem é só o streaming, serviços de videoconferência que utilizam também tecnologias semelhantes, com uma compressão dessas também, nós estamos a usar agora. E aumentar o nível de qualidade, isso é muito importante para eles também, sobretudo para garantir a qualidade e a fiabilidade dos serviços e também diminuir a carga sobre os processadores e a despesa que os processadores dão em termos de consumo energético e de manutenção pode ser aligerada. Normalmente o que toma conta disto não são os processadores, são pelo menos os processadores principais das máquinas, mas são os GPUs que conseguem fazer isso de uma forma otimizada, muito interessante e muito superior ao do CPU principal das máquinas. Sempre que vai para o CPU principal das máquinas, há em termos de performance um grande dano. A vantagem disto é que, por exemplo, a Nvidia, que está envolvida no AOM, inclui capacidade de descodificação e codificação, eventualmente, suponho, de avião no próprio GPU, que é um benefício gigantesco. E esse código estará disponível enquanto open source, suponho? Qual é? Sim. Pronto. A implementação de referência é software livre. E há várias, há pelo menos uma implementação que é software livre, utilizada, por exemplo, pelo projeto FFmpeg, que é um dos projetos mais importantes de software livre na área do áudio e do vídeo.
e que já se manifestou muito preocupado com esta situação atual. Mas é muito curioso, de facto, e não há mesmo referência de quem é que terá apresentado essa queixa. Sim, mas não me preocupa tanto quem é que terá sido, mas preocupa-me mais que a Comissão Europeia tenha dado saída a isso, até porque legalmente não há patentes de software na Europa. Portanto, os tratados de que os países da União Europeia fazem parte impedem que haja patentes de software enquanto software. Portanto, pode haver produtos que têm software incluído nesse produto e que tenham patentes. Não há patentes para o software em si. Mas pronto. O que para mim, os termos de licenciamento do próprio AV1 também demonstram que, inclusive a parte de ser gratuito, demonstram que não haverá aqui uma questão, para mim, na minha opinião, uma questão de concorrência. Mas pronto, é justo que tenha de ser investigado, havendo uma queixa. Eu só espero que a queixa não vá longe. Vamos talvez ver mais desenvolvimentos nos próximos episódios. Como é que era aquela frase no final dos episódios do Dragon Ball? Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Pois, é por aí. Mas agora não será no próximo episódio, será alguns lá para outubro ou uma coisa assim de género, quase. Porque já explicamos. Não faz mal, nós metemos no Twitter. Pode ser que sim, pode ser que não. Logo vemos. Adiante. Outro drama na internet. A Microsoft mudou os termos de utilização da sua loja para os fornecedores, ou seja, para quem coloca à venda software na sua loja. Sim, essa história alteração consistia... Já tínhamos falado disso anteriormente, julgo. Mas agora há novidades. Nós não falámos no show em si, acho que foi off the record. Ok. E o que aconteceu foi que a Microsoft decidiu colocar termos nas condições que basicamente proibiam a venda de software livre e software open source na sua loja. Imediatamente o pessoal viu aquilo e ficou preocupado. Há vários projetos de software livre que têm na loja da Microsoft a sua principal fonte de financiamento, por exemplo o projeto Krita, que paga vários developers a tempo inteiro graças às suas vendas na loja. E perguntaram à Microsoft o que é que se passa, o que é que estão aqui a fazer. E do lado da Microsoft houve uma resposta que a intenção não era essa, não era impossibilitar a venda de software livre na sua loja, retirando essa fonte de rendimento aos developers, mas o facto era que os termos que lá estavam escritos diziam, o que eles diziam era isso. E então eles disseram que iam mudar esses termos, e entretanto creio que ainda não mudaram, mas suspenderam ainda indefinidamente a entrada em vigor desses termos em funcionamento. E primeiro... o que eles disseram que... Sim, diz. O que eles disseram sobre a sua intenção é curioso, e eu acho que é igualmente polémico. Não sei se tens conhecimento do que eles disseram. Tenho uma vaga ideia, infelizmente. Vamos lá ver. Eu tenho um esclarecimento e uma pergunta. O primeiro esclarecimento, okay. e se calhar a maior parte das pessoas que nos ouve já tem noção disto porque pertence ao meio e sabe como é que as coisas funcionam. O facto de um projeto ser software livre, open source, vamos dizer assim, código aberto, não significa que seja necessariamente gratuito. Há muitos projetos de código aberto, software livre, que são apagantes, como se costuma dizer, e as pessoas que trabalham nesse software veem, através das compras desse software,
mesmo que o código seja aberto, pode ser vendido se eles detiverem, obviamente, a propriedade intelectual da coisa, há licenças, não é? E os compradores. A questão é que as próprias licenças de software livre permitem a qualquer pessoa vender, não imitam. Exato. E isso vinha na sequência da pergunta que tenho a seguir. Não terá sido um mal-entendido por parte da Microsoft? A Microsoft provavelmente não estará a tentar evitar situações em que as pessoas que não são os autores originais do software podem estar a vender software livre, um bocado como vender em segunda mão, assumindo-se como os autores do software para depois captarem dinheiro dessa maneira. Não haverá essa situação em cima da mesa que eles tentaram evitar. E eu estou aqui a assumir que a Microsoft agiu de boa fé, como é óbvio. Estás muito bonzinho. Não sei o que é que deram, o que é que fizeram a um verdadeiro Miguel. Estou cansado. Mas este estou não cansado. É o Miguel. Estou cansado. Passei a semana a trabalhar. Paz e amor, pá. Mas agora a sério, não haverá, ou pelo menos um argumento não será esse? Isso foi o que eles disseram. Isso foi o que eles disseram que queriam fazer. Claro que também podemos simplesmente dizer que porque eles foram apanhados com as calças na mão, né? E que eles queriam de facto retirar esta fonte de receitas à comunidade de software livre, prejudicando a comunidade de software livre e reforçando o controle. Mas a Microsoft não recebe uma porcentagem dessas vendas na loja da Microsoft? Recebe. Então, mas para eles também seria uma perda de rendimento. Sim, eles podiam ser uma aposta de que haveria mais benefício para eles perder esse rendimento e ganhar um outro superior, se calhar não imediatamente, mas pronto, é uma teoria. Até ver, é tão válida como qualquer outra. Porque ainda nem uma coisa nem outra está provada ou desprovada. Eles de facto disseram o que tu disseste, que o objetivo deles era esse, era prevenir a existência de duplicados que eventualmente competissem até com os autores legítimos dos autores originais, exatamente. E também há casos em que há um outro software mesmo diferente, mas que é vendido com o mesmo nome e com todo o branding do software, que é software livre, porque calha que esse software livre é mais conhecido ou é muito conhecido e alguém tenta aproveitar esse aspecto e fazer ou algo igual ou muito parecido em termos de branding para tentar enganar as pessoas. Tu nem imaginas a quantidade de vezes que eu instalei um jogo de computador chamado Chromium no meu computador sem dar conta. Porque há uma loja, na loja do tu tens, eles agora renomearam, mas há uns tempos atrás o nome do pacote era Chromium, que é o Chromium BSD, que é um jogo de naves espaciais. E eu lembro-me da primeira vez que isso me aconteceu. Comecei a olhar, espera aí, eu tenho aqui um jogo, então mas de onde é que isto veio? Como é que isto apareceu? Espera, tem o nome de um conhecido navegador de internet. Foi por causa disso. Mas nem sequer tinha, nem vais à loja, não sequer tem o mesmo logotipo, nem a mesma marca ou as mesmas identificação. É o nome, é coincidente, Chromium, pronto, mas é outra coisa, tu percebes que é diferente. Mas há assim tantos casos de software copiado que é vendido como genuíno. E na loja da Microsoft não sei, mas em outras lojas há até casos em que é incluído malware nessa cópia ou nessa versão duplicada do software. De facto é perigoso. Portanto, há aqui algumas razões legítimas para tomar alguns tipos de ações deste tipo. Agora, eu pensei que isso acontecia mais com software proprietário, curiosamente. Acontece com tudo. Até há casos, por exemplo, há uns tipos que fizeram um site para simular o site do Krita e basicamente distribuem malware nesse site. A propósito disso, é um dos casos mais conhecidos.
Acontece, por acaso é uma coisa que me intriga, eu visto vem completamente a despropósito, mas é uma coisa que me intriga. Porque é que o Lubuntu, a distribuição Lubuntu, tem dois sítios de internet completamente diferentes que parecem geridos por pessoas diferentes? É uma conversa para outro episódio, mas faz-me muita confusão. Ok. Portanto, há aqui algumas umas preocupações legítimas. Por outro lado, quer a definição de software livre, quer a definição de open source não impedem nem a venda de software, nem que hajam pessoas a vender o mesmo, sem ser os autores originais, a vender o mesmo software. E é caso para pensar se as licenças não o impedem, porque é que a loja o deve impedir, não é? É legítimo querer vender até e estar a vender software duplicado nem sequer quer dizer que os autores originais não recebam nenhum tipo de compensação. Imagina quem vende uns tipos quaisquer que possam querer vender um software e dar uma percentagem ao autor original, ou utilizarem a loja como forma de vender um serviço de suporte para aquele software que depois paga uma percentagem ao autor original, ou que pagam ao autor original para prestar parte daquele suporte. Portanto, isso traz outros problemas éticos que não surgem quando o software é livre, mas também gratuito. Por exemplo, o que é que nós fazemos com os forks, com as derivações, as ramificações de software que foi alterado de acordo com outras especificações por outros autores, para servir funções ligeiramente diferentes ou melhorar aqui e ali alguns aspectos? Pois, é uma boa questão, que são utilizações legítimas, do software enquanto software livre, que são permitidas não só de acordo com as definições de software livre e de open source, mas também pelas próprias licenças. E porque é que deverá a loja impedir isso? Exato. Há mecanismos legais para proteger as marcas. As marcas registradas existem para isso, e a Microsoft até pode definir uma política que impede que seja vendido com o mesmo nome ou com o mesmo branding em geral, mas não impedir a venda por si só. Portanto, eu creio que isto, tendo sido feito aquilo que podemos ver na melhor perspectiva, tanto uma tentativa de impedir fraudes e espalha de malware e tudo isso, se foi isso, foi muito mal feito e de uma forma muito incompetente, que eu acho bizarro que tenha acontecido numa empresa com a dimensão da Microsoft. Eu, por outro lado, não estou nada espantado que tenha acontecido numa empresa com a dimensão da Microsoft, porque quando estas empresas gigantescas começam a mover-se, é um bocadinho como um rinoceronte numa loja de porcelana. As grandes organizações, quando começam a tornar-se demasiado complexas e maciças, tu começas a ter problemas de organização e de comunicação de cima para baixo e de baixo para cima. E há muitas vezes o braço direito não fala com o braço esquerdo. Sim, mas este é o tipo de coisas que a Microsoft sempre fez muito bem, independentemente de tudo, da qualidade dos produtos, da qualidade dos serviços. A parte legal e termos e condições e tudo isso sempre foi uma área muito forte da Microsoft, daí estar a dizer isto. Sim, é um pouco estranho, mas pronto, a Microsoft espalhou-se ao comprido, deu um passo que não devia, voltou atrás, pediu desculpa, ou para citar esse grande filósofo contemporâneo, Nelson. Exatamente. Mas não é o único, nem sequer este é o único grande drama envolvendo a Microsoft nas últimas semanas. Há ainda a questão do CodePilot. Há mais dramas? Conheço. Sim. Sabes o que é o CodePilot? Não sei o que é o CodePilot. Explica-nos o que é o CodePilot. O CodePilot é o serviço do GitHub que recorre à inteligência artificial para gerar código de forma dinâmica. Os utilizadores desse serviço, ao usarem o GitHub,
ou integrarem ou usarem no online ou integrarem com o seu editor de código, podem ver o GitHub sugerir código para fazer certas coisas no seu adicionar no seu projeto, e isto é bastante interessante porque facilita ou diminui pelo menos algum do trabalho dos programadores. O trabalho de SAPA, certo? O trabalho de SAPA, quando são tarefas repetitivas e assim, estamos a falar desse género de trabalho. Não necessariamente, mas já lá vamos. Isto foi feito. Os modelos que são utilizados por esta inteligência artificial foram gerados com base na análise do código dos projetos de software livre que estão no GitHub, ou seja, quase tudo. E há aqui uma questão, aliás, há várias questões. Uma é se isto foi utilizado com base em projetos de software livre, o que é que acontece se tiver a ser desenvolvido por esse programador um software que seja proprietário? Há termos de licenças que permitem isso, incluir software livre dentro de software proprietário, mas, por exemplo, a GPL não permite. E mesmo dentro do próprio software livre há licenças que são compatíveis entre si e licenças que não são compatíveis entre si. Isto levanta aqui algumas questões legais interessantes e pertinentes. Legais? Levanta mesmo questões éticas, sim, antes mesmo de legais, diria eu. Também, mas vou-te dar a oportunidade então de falar dessas questões éticas. Não, por exemplo, ocorreu-me, há um serviço de tradução muito popular nesta altura do campeonato que a maior parte das pessoas que eu conheço usa, que é o DeepL.com. É superior em muitos aspectos ao Google Translate, que ainda assim é a plataforma mais massiva de fazer traduções automáticas que tu apanhas na internet. O DeepL funciona... O Translate, o serviço de tradução da Google funciona baseado nos mesmos moldes, mas o DeepL funciona... O DeepL é uma abreviatura para Deep Learning. Uhum. O algoritmo do sistema DeepL que as pessoas podem encontrar na internet funciona baseado no mesmo princípio da chamada inteligência artificial, ou seja, tu tens um computador, um programa de computador que aprende com os inputs, com a informação que tu inseres dentro da máquina, e ele vai aperfeiçoando os resultados das traduções, especificamente neste caso, consoante as correções e os ajustamentos que os utilizadores vão fazendo às traduções que ele faz. Ou seja, a partir do momento em que tu pegas um texto teu, que até pode ser um texto da tua autoria, um texto que até pode ser um texto pessoal, um e-mail que tu estás a mandar a alguém com pormenores privados da tua vida pessoal, isso tudo, e tu inseres no motor DeepL para fazer a tradução, o conteúdo que ali está passa a pertencer à empresa que te dá a tradução. Porque aquilo vai ser integrado no processo de aprendizagem da máquina. Depois, obviamente, os engenheiros vão lá atrás mexer nos botões e ajustar aqui e ali o algoritmo para dar o resultado X ou Y e para ir melhorando o produto, não é? Mas na prática o produto és tu, ou seja, tu pões a tua informação na máquina, aquela informação já não é propriedade tua, é propriedade da empresa que presta esse serviço. Porque não é bem assim. A qualidade das traduções depende do resultado final, e o resultado final depende daquilo que é o contributo de milhões de utilizadores que vão ensinando a máquina a traduzir melhor. E é essa a mais-valia desse produto. Ora, quando isso acontece com o código, no caso do GitHub, eu começo a coçar o queixo e a pensar até que ponto é que o código que tu tens escrito com a ajuda desse piloto automático, vamos dizer assim, é verdadeiramente teu, e quanto desse código é o resultado das afinações e das contribuições de milhões de outros utilizadores, através dos quais esse piloto aprendeu a sugerir aquela opção. Ou seja, quando a licença software livre está em campo, isso não me traz assim muitas
muitos problemas éticos, porque software livre, sendo de cópia e se redistribuição. Se estiveres a fazer software proprietário, né? Pois, exatamente. Quando estás a fazer software proprietário e aparece uma sugestão que por acaso foi criada no contexto de software livre, e depois tu fechas aquilo e vendes e tens uma licença proprietária que aquilo é teu e mais ninguém pode copiar, mas tu beneficiaste do trabalho alheio, é um enorme problema ético. Ok, há aqui várias questões que eu tenho que comentar. Para já, o trabalho que tu fazes já, quando dás essa contribuição para outra empresa, simplesmente não deixa de pertencer a ti ao mesmo tempo que pertence a eles. Portanto, mas sim, eles de facto incorporam no seu produto e beneficiam disso. Não creio que haja aí uma importância da propriedade, até porque não é uma questão de propriedade. O direito de autor não tem propriedade, não é propriedade, é um direito sui generis que é muito parecido em alguns aspectos com propriedade, mas não é propriedade. Sim, isso é um esclarecimento importante que poderemos vir a trazer nos próximos episódios, não é, Diogo? Sim, temos aqui mais uma coisa que eu quero explicar. Sim, vá, força. Muito rapidamente, que é de facto o código que eu vi ser gerado, e já vi código ser gerado pelo GitHub, não são simplesmente bocados que se foram retirar ao código de outros projetos. Portanto, ele não copia um bocado de um código de um projeto e mete-se a ti. Eu não estou a falar de copiar, mas inspirar-se, não haverá. Mas isso toda a gente faz. Sempre que vês uma coisa, tu incorporas o conhecimento. Não posso. Incorporas em. Tu estás-me a querer dizer que os programadores copiam código uns dos outros com frequência? Não posso. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O que é verdade, mas não é isso que eu estou a querer dizer. Eu estou a dizer é que sempre que tu vês uma coisa e refletes sobre ela, aprendes algo sobre ela. E é um bocadinho isto que a AI faz. E o código que eu vi gerado por ela não me pareceu que fosse minimamente copiado ou buscar snippets de código de outros projetos. E o código que eu vi ser gerado era relativamente básico e pouco ou nada inventivo, e que por vezes eram apenas formas idiomáticas de exprimir uma ideia muito simples naquela linguagem de programação. Ok. Na qual haviam 3 ou 4 formas de exprimir aquilo, e ele utilizou simplesmente uma delas, que normalmente tende a ser uma que o próprio programador já utiliza ou naquele projeto ou em outros projetos que ele utiliza. Ou seja, é uma espécie de autocomplete. É disso que estamos, é desse nível de sofisticação que estamos a falar? Mas muito melhor. Okay. Mas muito melhor. E já usaste isso pela tua experiência? Eu diria que não. Eu não usei, mas vi usar. Vi um programador a usar e a explicar-me como é que usa. Não há aqui mais questões. A gente depois também não sabe até que ponto é que não há o risco de se chegar mesmo a utilizar porções de códigos de outros projetos. Isto foi o que eu vi usar, não quer dizer que seja tudo o que ele faz. Portanto, há aqui algumas questões. Achei que era interessante trazer ainda este tema, mas de facto é algo que temos de estar atentos e ir aprendendo mais sobre isto para depois voltar a falar então neste tema. Sim, e lá para outubro então, não é? Vamos voltar a este assunto. Sim. Mas eu sei que num próximo episódio é possível que tenhamos uma longa conversa sobre direitos de autor, direitos de propriedade intelectual, etc. Estou errado? Pode ser. Não há nada contra isso. Mas pronto, até podemos convidar alguém que nós conhecemos que percebe muito do assunto. Olha que boa ideia. Podíamos convidar alguém que percebe muito do assunto. Wink wink, pescadela de olho. O Diogo não está a querer abrir o jogo, mas pronto, ok, vamos ficar por aqui. Mas pronto, resta-nos então despedir-nos.
Este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel. Produzido editado, em viagem. Produzido em viagem com a tenda às costas. Exatamente. Atenção. On the roads. Em cima de um camelo. Pelo Alexandre também pelo Alexandre Carrapice, o senhor podcast. E até para a semana. Até breve.